Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre desbiose intestinal. E o objetivo é que você aprenda esse assunto de uma forma simples e possa aplicar na sua prática clínica. E começamos a nossa aula fazendo uma breve revisão da estrutura do intestino. Afinal, é no intestino delgado e no intestino grosso onde ocorre o processo de absorção dos nutrientes que nós ingerimos. Se vocês observarem o intestino delgado, ele possui uma estrutura complexa e na sua camada mais interna, que é chamada mucosa, nós vamos ver que ele é composto por protuberâncias chamadas vilosidades, que servem para aumentar a superfície de absorção. Essas vilosidades são compostas por células epiteliais agrupadas umas ao lado das outras, e no centro nós temos as arteríolas, vênulas e canais linfáticos, que é para onde os nutrientes são direcionados. Se ampliarmos um pouco mais a imagem e olharmos as células epiteliais, nós vamos ver que elas são unidas por proteínas chamadas tight junctions, ou junções apertadas. Isso faz com que haja a formação de uma barreira seletiva, controlando aquilo que passa e aquilo que não passa para a circulação. Na porção superior dessas células, vocês podem observar que o aspecto é bem parecido com uma escova. Por essa razão é chamada borda em escova. E essa borda em escova nada mais é do que microvilosidades, aumentando ainda mais e de forma microscópica a superfície de absorção. A estrutura do intestino grosso tem diferenças em relação ao intestino delgado. Nós vemos que sim, ela é composta pelas células epiteliais dispostas da mesma maneira, mas o que predomina também no intestino grosso são células produtoras de muco. Lembrando que o muco é uma substância viscosa que serve também como uma barreira protetora e também contribui para a viscosidade das fezes. Vocês podem observar nessa figura que a absorção de água e de nutrientes vai ocorrendo ao longo de todo o trato gastrointestinal. Vocês podem ver que a água já começa a ser absorvida no estômago. Quando chegamos no duodeno, já temos a absorção de alguns elementos, como cálcio, magnésio, ferro. Já começamos a absorção tanto de açúcares mais simples quanto de gorduras, bem como de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e D. Chegando no jejum e no ilho, nós temos um aumento na absorção de proteínas e aminoácidos, das vitaminas lipossolúveis, de açúcares um pouco mais complexos e também da vitamina B12. No cólon, nós já não observamos uma absorção tão intensa de nutrientes, mas continua a absorção de água e de alguns eletrólitos. E se vocês virem ali à direita, é no cólon que acontece a digestão de fibras, que nada mais são do que carboidratos, com uma estrutura mais complexa, que o nosso corpo não consegue digerir. Mas as bactérias que estão ali presentes têm a capacidade de digerir e fermentar esses polissacarídeos, dando origem aos chamados ácidos graxos de cadeia curta, que, como nós vamos ver lá na frente, tem funções importantes no nosso corpo. É importante a gente conhecer um pouco a terminologia para que a gente entenda aquilo que a gente está falando. Então, a microbiota é definida como a comunidade de micro-organismos que vivem no intestino humano. Existem mais de 400 espécies de micro-organismos, que somam mais ou menos 100 trilhões de unidades. E quando eu falo micro-organismos, não são apenas bactérias, nós também temos vírus e fungos. Um outro termo que é bastante utilizado é a microbioma, que nada mais é do que o conjunto da microbiota com o seu material genético. Portanto, quando vocês ouvirem esses termos, vocês vão estar mais familiarizados. Como vocês podem ver nessa figura, a concentração de bactérias ao longo de todo o trato gastrointestinal é variável. Se olharmos ali o estômago, nós vamos ver que por conta de ser um ambiente ácido, com um pH baixo,
e oxigenado, ele não favorece a colonização e proliferação de bactérias. Vocês podem ver que a carga bacteriana pode chegar a 10 elevado a 1 por grama. Ali nós temos uma diversidade baixa de bactérias, havendo predomínio de Firmicutes e Actinobactéria. Quando a gente desce um pouquinho para o intestino delgado, o pH já muda, se torna um pouco mais neutro. Por quê? Porque nessa região nós temos a secreção de suco pancreático, que é rico em enzimas e também é uma solução mais alcalina e acaba neutralizando o suco que veio lá do estômago, rico em ácido clorídrico. A presença dessa mudança de pH, da oxigenação mais baixa e da presença de alguns açúcares já aumenta um pouco mais essa carga bacteriana, como vocês podem ver, se elevando a 10 ao cubo. Mas mesmo assim, a flora bacteriana do intestino delgado ela não é estável. Ela vai se modificando também por conta do intenso peristaltismo, fazendo a impulsão do alimento e também desses micro-organismos. Quando chegamos ao cólon, nós vamos ver que o pH ainda é parecido, a oxigenação é baixa, mas vocês vão ver que é lá no cólon que chegam os polissacarídeos que não foram digeridos pelo corpo, que são as fibras. E é nessa região em que nós encontramos a maior concentração de bactérias e é onde essa colonização é mais estável, ou seja, sofre poucas variações. Nós podemos ver que a diversidade de bactérias é alta e nós temos a predominância dos Firmicutes e bacteroidetes. Essa figura mostra muito bem que a construção da microbiota intestinal de um indivíduo já começa dentro do útero da mãe. A microbiota intestinal da mãe, a microbiota vaginal e até a microbiota oral da mãe vão influenciar em que variedade de bactérias irão colonizar o intestino do feto. Quando ele nasce, a via de parto é outro fator bastante importante. Vocês podem ver que se o parto for vaginal eu tenho uma determinada variedade de bactérias, se o parto é cesáreo uma outra variedade. Ao longo do primeiro ano de vida, de acordo com que a criança é exposta, como por exemplo o uso de antibióticos, se ela está em aleitamento materno, se ela usa fórmulas para alimentação, a sua própria característica genética e outros fatores ambientais vão determinar a variedade de bactérias, principalmente, como vocês podem ver ali em cima, na introdução alimentar, se a criança faz uso de leite de vaca e também no consumo de alimentos sólidos. Até o terceiro ano de vida, havendo a construção dessa microbiota intestinal, nós podemos ver que a variedade de bactérias nessa fase já é bastante parecida com a da vida adulta. E normalmente, se o indivíduo mantiver a dieta que está acostumado, essa microbiota pouco varia. Porém, como vamos ver lá na frente, o tipo de dieta pode fazer com que esse padrão mude. Quais são as funções dessa microbiota intestinal? A microbiota intestinal ela é considerada uma comensal do ser humano. O que quer dizer isso? Ela se aproveita dos nutrientes que chegam no nosso intestino e esses nutrientes fazem com que elas consigam sobreviver. Em contrapartida, elas são capazes de darem benefícios ao organismo humano. Por exemplo, essa figura mostra alguns. Primeira questão é a tolerância alimentar. Muitos alimentos que nós ingerimos, como leite de vaca, alguns tipos de castanhas, como o amendoim, que é bastante alergênico, eles podem desencadear o processo inflamatório. Mas a microbiota intestinal ela ajuda a fazer com que o sistema imune se torne tolerante. Vocês podem ver também que a microbiota tem função protetora, nos defendendo contra bactérias que causam doença. E como ela faz isso? De diversas formas. Elas são capazes de produzir substâncias antimicrobianas, elas competem por sítios de adesão, impedem a translocação dessas bactérias patogênicas.
Outra função que vocês podem ver é digestão e absorção. Como eu falei, muitos nutrientes o nosso organismo não consegue digerir e aproveitar. E as bactérias, elas podem fazer isso por nós, inclusive sintetizando vitaminas. Por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina K, elas são produzidas pelas bactérias do nosso intestino. As bactérias da microbiota também são fundamentais para o metabolismo, interferindo no metabolismo da glicose, na ação da insulina, no metabolismo do colesterol, de triglicérides, enfim, é uma atuação bastante ampla. Existe também, como vocês podem ver ali, uma interferência da microbiota intestinal no sistema nervoso central, no nosso cérebro. É o chamado eixo intestino-cérebro, podendo inclusive interferir na nossa saciedade, no nosso humor e na nossa tolerância à dor. Isso é bastante interessante. Essa figura mostra um pouco de que forma a microbiota intestinal pode interferir a nível sistêmico no nosso corpo. Vejam ali embaixo que essa microbiota ela digere aquelas fibras que nós não conseguimos digerir e dá origem ali em verde aos ácidos graxos de cadeia curta, que são o acetato, o butirato e o propionato. E vocês podem ver que através de mecanismos complexos, esses produtos eles estimulam a secreção de incretinas, então vocês podem ver ali o aumento da secreção do GLP-1, que ao atuarem nas células beta-pancreáticas estimulam a secreção de insulina, inibem a secreção de glucagon, melhoram a sinalização da insulina nos tecidos. Também esses produtos são capazes de estimular a produção do peptídeo YY e vejam lá que ele atua lá no sistema nervoso central, no centro da fome, no hipotálamo, fazendo com que o indivíduo se sinta mais saciado e também com redução do apetite. Vocês podem ver a atuação também indireta desses produtos no tecido adiposo, diminuindo a lipólise, aumentando a lipogênese, o aumento na captação de glicose. Vocês podem ver a ação no fígado, aumentando a síntese, reduzindo a síntese de ácidos graxos, aumentando a oxidação de ácidos graxos. Então vejam os efeitos metabólicos que a microbiota intestinal pode proporcionar. E essa figura mostra muito bem, como eu já havia comentado, essa integração entre o intestino e o cérebro. É uma via de mão dupla. Tanto a microbiota à direita em azul, como vocês podem ver, interferem no sistema nervoso central. Nós vimos na produção de peptídeos que vão atuar no centro da fome. A microbiota intestinal é capaz de produzir uma série de neurotransmissores, como serotonina, como GABA, como dopamina. Também produz o 5-HT, que é o precursor da melatonina e da serotonina. Então, essa microbiota tem a capacidade de influenciar também no funcionamento neuronal e no comportamento. Por outro lado, o cérebro também interfere na microbiota. Se eu tenho situações de estresse, por exemplo, a microbiota intestinal também pode mudar através da liberação de neurotransmissores vindos do sistema nervoso central. Então, isso correlaciona muito bem, atualmente, com estudos em doenças psiquiátricas e doenças neurológicas. E o que seria, então, a disbiose? A disbiose é um termo dado ao desequilíbrio da microbiota normal do indivíduo. Vocês podem ver nessa figura, à esquerda, como é a microbiota normal, com uma variedade grande de bactérias. Vocês vejam ali a camadinha de muco protetora, as células epiteliais umas unidas às outras, através daquelas proteínas juncionais que eu mencionei, e um sistema imunológico tolerante. Quando ocorre esse desequilíbrio da microbiota intestinal, a variedade de bactérias benéficas diminui, dando abertura
a translocação e colonização por bactérias que causam doença. Vocês podem ver que a camada protetora de muco é perdida, as células epiteliais se separam, havendo perda da barreira. Então, aquela seletividade que eu havia comentado no início é perdida e muitas toxinas dessas bactérias patogênicas passam por essa barreira. Além disso, o meu sistema imune acaba hiperativado, eu tenho um estado inflamatório local e acaba levando também a uma inflamação sistêmica. Essa perda da barreira das células epiteliais é chamada de leaky gut. E o que leva à desbiose intestinal? São inúmeros fatores. Um dos principais fatores, como vocês podem ver ali à esquerda, acima, é a dieta, a composição da dieta. Vocês podem ver que o excesso de gorduras, principalmente as gorduras saturadas, aquelas vindas de origem animal, de frituras, dieta rica em açúcar, principalmente aquelas de alimentos ultraprocessados, consumo de álcool, o uso desregulado de pré e probióticos podem levar à desbiose. Como eu havia falado, a suscetibilidade genética do indivíduo existe. Existem indivíduos mais suscetíveis do que outros. Então, a genética deve ser considerada. Vejam só que interessante. O estresse e a alteração do ritmo circadiano, como por exemplo em distúrbios de sono, também podem alterar a microbiota intestinal. Lembram-se do eixo intestino-cérebro, a influência de um sobre o outro em via de mão dupla? Pois é, isso tudo pode levar à alteração da microbiota intestinal, ao aumento da permeabilidade intestinal por perda da barreira protetora. E vocês podem ver ali embaixo a quantidade de doenças que foram relacionadas à desbiose intestinal. Vocês podem ver doenças metabólicas como diabetes e obesidade, doença cardiovascular pela inflamação crônica de baixo grau. Nós sabemos que essa inflamação crônica de baixo grau está ligada à aterosclerose, doenças neurológicas como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doenças do trato gastrointestinal, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, alergias alimentares, doença celíaca, doença hepática e também alguns tipos de câncer, como o câncer de cólon e o câncer de mama. E como nós devemos, na prática, abordar o paciente que tem desbiose intestinal? Tudo começa com a alimentação. Essa figura é bastante interessante e vocês vão ver à esquerda uma dieta saudável, rica em vegetais, em gorduras boas, principalmente as poliinsaturadas, como fontes de proteína magras, e do lado direito uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos prontos, cheios de substâncias químicas, cheios de adição de açúcares, cheios de gordura saturada, como é encontrada nos fast foods. Vocês podem ver nessa dieta não saudável o que vai levar. Eu tenho redução na produção daqueles ácidos graxos de cadeia curta, eu tenho uma maior permanência de sais biliares no intestino, que são extremamente tóxicos. Eu tenho redução na produção de substâncias antimicrobianas, favorecendo a colonização por bactérias patogênicas. Enquanto que na dieta saudável, eu tenho aumento da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, aumento de mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então vejam a balança alimentar. A alimentação é o pilar do tratamento. E de que forma a gente pode orientar o nosso paciente? Nesse estudo, ele reuniu todos os alimentos que de forma benéfica melhoraram a flora intestinal. Nós podemos ver ali à esquerda que esses alimentos incluem os prebióticos, que eu falarei mais à frente, o uso de fitoestrógenos, os polifenóis, que eu também vou comentar,
A ingestão de aminoácidos como a glutamina, o uso de ômega 3 e ômega 6, o uso de berberina, espirulina, curcumina, mas eu vou destacar os mais importantes, os que têm maior comprovação. Falando primeiramente dos polifenóis. O que são polifenóis? São compostos bioativos encontrados em vegetais. Vocês podem ver todos os benefícios que uma dieta rica em polifenóis pode proporcionar. Esse tipo de dieta tem propriedades anti-inflamatórias, promove a variedade da microbiota intestinal, ajuda a manter os mecanismos de barreira do epitélio intestinal, interfere com a tolerância do sistema imunológico, de forma que os benefícios levam à redução de doenças cardiometabólicas e redução de risco de alguns cânceres. Então, lá em cima vocês vão ver as maiores fontes de polifenóis. As frutas são grandes fontes, todas as variedades de frutas. Vocês podem ver que o café e o chá principalmente oriundo de folhas de Camellia sinensis, aí nós temos o chá branco, o chá verde, o chá preto. Nós temos os cereais, o chocolate, e o chocolate nesse caso é o meio amargo ou amargo, ou seja, com no mínimo 70% de cacau, assim como o pó do próprio cacau, que aí é 100%. Nós podemos ver que as verduras e legumes, essa variedade enorme, são boas fontes de polifenóis, e ali foi colocado o vinho, porque o vinho, como é um produto oriundo da fermentação da uva, é rico em resveratrol. Resveratrol presente na casca da uva. Você comendo uva também obtém os mesmos benefícios. Então vocês podem ver que os alimentos que são ricos em polifenóis são os mais naturais possíveis. Vocês não viram nessa lista nenhum alimento ultraprocessado. Eu não estou dizendo que todo alimento industrializado é ruim. Existem alimentos saudáveis industrializados que são boas opções. Porém, é preciso que se tenha bastante cuidado na leitura de rótulos. Quanto mais nomes complicados houverem naquele rótulo, a probabilidade de ter substâncias químicas ali é alta. Então, procurem sempre orientar que os pacientes usem os alimentos mais naturais possíveis. Outra estratégia bastante importante na abordagem da desbiose intestinal é o uso de prebióticos. O que são prebióticos? Nada mais são do que alimentos que têm a capacidade de estimular a proliferação de bactérias benéficas. E esses prebióticos necessariamente são fibras. Agora olha a frase ali embaixo. Todo prebiótico é uma fibra, mas nem toda fibra tem propriedades prebióticas. Vocês podem ver nessa figura todos os benefícios que o consumo de prebióticos pode proporcionar ao organismo. Além de ajudar na formação do bolo fecal, ajuda a manter a microbiota saudável, aumenta a produção de vitaminas, como as do complexo B, são capazes de manter sob controle os níveis de triglicérides e de colesterol, aumenta a resposta imune, ajuda na absorção de diversos minerais como cálcio, diminui o risco de câncer de cólon. Então, mais do que o efeito benéfico na microbiota intestinal, nós temos inúmeros outros. Ali embaixo eu listei alguns exemplos de prebióticos que estão presentes, em sua maioria, nos vegetais, porém existem aqueles também que podem ser suplementados. Exemplos de prebióticos são os fruto-oligosacarídeos, conhecidos como FOS, a inulina, psyllium, a goma cássia. Eu coloquei ali um asterisco na goma cássia, porque muitos desses prebióticos, se consumidos em excesso ou de forma desequilibrada, podem dar algum desconforto. O paciente pode se queixar de flatulência, de distensão abdominal, de cólicas.
Então, é preciso ter bastante cuidado na orientação. É importante que o nutricionista faça isso. Mas parece que a goma cássia, ela minimiza um pouco esses efeitos, ela não dá tanto desconforto gastrointestinal como os outros. Coloquei aí uma lista de exemplos de alimentos onde a gente pode encontrar esses prebióticos. Naturalmente, essa lista não esgota a variedade de alimentos em que eles estão presentes. Então, por exemplo, o alho, a cebola, farelo de aveia, linhaça, farelo de trigo, a banana pouco madura, a banana verde, cogumelos, maçã, maracujá, enfim, todos os vegetais possuem algum grau de prebiótico na sua composição. E como eu falei, o nutricionista é o profissional mais adequado para orientar sobre o uso. O uso de ômega 3 também pode ser bastante interessante no tratamento da desbiose intestinal. Por quê? Porque o ômega 3, que é composto pelos subtipos EPA e DHA, possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, modulam o sistema imunológico. E nós vimos que na desbiose tudo isso existe. Eu tenho inflamação, eu tenho um sistema imunológico disfuncional, então podem ajudar nesse sentido. As principais fontes alimentares de ômega 3 são os peixes, a linhaça também é rica, existe também a suplementação, que pode ser feita com cápsulas de ômega 3, óleo de crio, enfim. Além desses efeitos sobre a microbiota intestinal, o uso do ômega 3 dentro de um padrão alimentar saudável pode ser benéfico em muitos outros aspectos, mas não vem ao caso aqui. Os probióticos. O que são os probióticos? Vocês vão ver ali em cima à esquerda a definição segundo a resolução da Anvisa. Os probióticos são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Então, como dito, são micro-organismos vivos. Só que o requisito básico é que os probióticos tenham origem no intestino humano. Existem micro-organismos vivos que não fazem parte da nossa microbiota intestinal. Essa figura ela mostra um pouco os efeitos benéficos que os probióticos podem ter. Então, eles podem melhorar a barreira epitelial através do estímulo à produção de muco. Eles inibem a adesão de bactérias patogênicas à mucosa intestinal, melhoram a junção de uma célula epitelial com a outra, produzem substâncias antimicrobianas e modulam o sistema imunológico. Nessa figura eu dou alguns exemplos de alimentos ricos em probióticos. A maioria são fermentados, então de forma bastante acessível nós temos o iogurte, o kefir, a coalhada, os queijos curados, picles, alguns alimentos de origem oriental como o miso, o tempé. Temos o kombucha, que hoje em dia é encontrado com mais facilidade, mais acessível às pessoas. Pães de fermentação natural, o leite cru, vinagre de maçã, enfim, são alimentos que, em sua maioria, são bastante acessíveis a todos. Agora, o cuidado que é importante que se tenha é que não se deve usar excessivamente esses produtos. Eles devem ser orientados por um profissional, porque o excesso também pode fazer mal. Existem relatos de casos, por exemplo, relacionados ao excesso do uso do kombucha, levando à acidose, que é uma condição com potencial risco de óbito. Então, tenham cuidado, usem com critério. As cepas mais estudadas de probióticos, principalmente quando falamos em suplementação, ou seja, aqueles probióticos que não têm origem alimentar, são o bifidobacterium, com as suas espécies, Bifidum lactis,
Diversas espécies de lactobacilos, como acidófilos, bulgáricos, casei, paracasei, gáceri, raminosos, o Saccharomyces boulardii, que é muito utilizado para tratamento de diarreia aguda. E a maioria dos estudos utilizam concentrações que variam de 1 a 5 bilhões de unidades formadoras de colônia. Essa publicação, feita em 2017 pela Organização Mundial de Gastroenterologia, ela coloca as principais indicações de uso de probióticos de forma suplementar. Lembrando ali no canto à esquerda em cima, em relação aos níveis de evidência. Os níveis de evidência mais fortes são 1 e 2. Então, em que situações nós temos diretrizes claras sobre o uso? Tratamento de diarreia aguda no adulto, tudo isso que eu estou falando é relacionado a adulto. Então, tratamento de diarreia aguda, diarreia associada a antibiótico, ou mesmo na prevenção da infecção por clostrídio em pacientes com os antibióticos. Ali embaixo, pacientes que tenham intolerância à lactose, existem cepas como o Lactobacillus bulgaricus, o Lactobacillus acidófilos, que têm a capacidade de produzirem a lactase, então pode ser interessante em alguns pacientes com intolerância. Podemos ver que são interessantes para auxílio na erradicação de H. pylori em pacientes com gastrite, em que há a presença dessa bactéria. Estudos mostrando benefício na encefalopatia hepática, benefícios na doença inflamatória intestinal. Então, nós podemos ver que de forma um pouco mais recomendável, com nível de evidência maior, são nessas situações que eu falei. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que nós devemos refletir sobre os probióticos, para que você possa dar a orientação correta ao seu paciente. Primeiro ponto, não são eficazes se a alimentação não é corrigida. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você orientar a ingesta de probiótico ou suplementar probiótico se o seu paciente continua ingerindo açúcar, gordura saturada, excesso de proteína. Lembrem-se que excesso de proteína, especialmente proteína animal, também pode causar disbiose. Não vai funcionar. A primeira coisa é você corrigir a dieta. Corrigida a dieta de forma eficaz, posteriormente você vai avaliar a necessidade ou não de uso de probióticos. Pode ser que o paciente não precise. Então, é preciso ter a ideia do seguinte, eu costumo usar uma analogia. Se você tem corpo sujo e a roupa suja, não adianta você trocar de roupa se você não tomou banho. Então, probiótico sem correção de dieta não funciona. Segundo ponto, o efeito é rapidamente perdido com a interrupção da ingestão. Existem estudos mostrando que a interrupção já por 24 a 48 horas é suficiente para que você não detecte mais o probiótico que você administrou em alguns indivíduos. Então, o efeito do probiótico depende da ingestão frequente. Terceiro ponto, não ocorre colonização em todos os indivíduos, ou seja, em nem todo mundo o probiótico funciona. Existem alguns estudos em que foi feita a análise das fezes de indivíduos que ingeriam probióticos e em muitos a concentração do probiótico era enorme nas fezes, ou seja, passou pelo trato gastrointestinal sem colonizar. O que isso nos mostra? Que probiótico, principalmente quando falamos em suplementação, pode não funcionar para todo mundo. Quarto ponto, que é onde as pessoas têm mais dúvida, em caso de manipulação, ou seja, aquele que você manda fazer na farmácia de manipulação. Faltam diretrizes para o uso em larga escala. Não existe diretriz ainda que
indique essas seguintes situações que eu vou falar. Primeiro, quais as cepas mais adequadas para cada situação? Nós ainda não temos essa resposta. Qual a melhor cepa para eu usar para um obeso? Qual a melhor cepa para eu usar para um constipado? Qual a melhor cepa para eu usar para uma diarreia? Isso ainda não se tem certeza, por quê? Porque os estudos são muito heterogêneos. Alguns estudos avaliaram o mesmo desfecho, por exemplo, diarreia, só que usaram cepas diferentes, em concentrações diferentes, por tempos diferentes. Então não se tem ainda uma padronização. Segundo ponto, qual a quantidade mínima viável? Quanto eu preciso de administrar de unidades formadoras de colônia para ter eficácia naquilo que eu estou procurando? 1 bilhão? 2 bilhões? 5 bilhões? Também não se tem essa resposta. Os estudos são heterogêneos nesse sentido. E outra coisa, será que 1 bilhão para mim significa que é 1 bilhão para outro? Pode não ser verdade. Terceiro ponto, a procedência da matéria-prima é confiável? Não existe uma fiscalização em todas as farmácias de manipulação, nem todas têm um padrão de qualidade elevado. Então nós não sabemos muitas vezes a procedência da matéria-prima, se os micro-organismos são acondicionados da forma correta. Lembrem-se que eles são bastante sensíveis à temperatura, por exemplo. Eles podem morrer e aquela sua cápsula, aquele seu sachê não ter efeito nenhum. Também o veículo em que esse probiótico é feito. Será que o comprimido é resistente ao ácido clorídrico? Se você utiliza um veículo que não é resistente ao ácido clorídrico, o probiótico já morre no estômago. A segurança a longo prazo não se sabe. Por quanto tempo é seguro eu utilizar um probiótico? Eu posso usar a vida toda? Eu posso usar por um curto período de tempo? Ainda não se tem essa resposta. Último ponto. Será que as cepas podem se deslocar do trato gastrointestinal? Nós ainda não sabemos se as cepas elas se limitam a colonizar apenas o trato gastrointestinal ou se podem se translocar aí na circulação sistêmica e acabar causando doença. Porque nós não sabemos se o comportamento desse micro-organismo, lembrem-se que é um micro-organismo vivo, ele pode se modificar, de forma que o uso de probióticos é contraindicado em pacientes com imunodepressão, por exemplo, aqueles com imunodeficiências primárias, pacientes em uso de altas doses de corticoides, pacientes com câncer em quimioterapia ou qualquer outra situação que leve à imunodepressão. Não se deve usar, porque nós não sabemos o comportamento desses micro-organismos numa situação desse tipo. Então eu deixo as seguintes conclusões. A microbiota intestinal está intimamente envolvida com a saúde ou de desenvolvimento de doenças no indivíduo. Quanto a isso, nós não temos dúvida. A microbiota intestinal depende da susceptibilidade genética, do ambiente e do estilo de vida do indivíduo. Como eu falei, o pilar para o tratamento da disbiose intestinal é a alimentação adequada, alimentos naturais, alimentos sem serem ultraprocessados, cheios de substâncias químicas e a utilização de alimentos ricos em prebióticos. E o último ponto, a modulação com probióticos. Quando eu digo probióticos na forma suplementar, é promissor? É promissor. Os estudos são bastante positivos, porém, ainda existem muitas dúvidas que precisem ser esclarecidas. Então, eu convido vocês a lerem sobre o assunto. Existem muitos artigos interessantes para que vocês também façam as suas próprias reflexões, tá certo? Peço que, se vocês gostaram, vocês curtam o vídeo e comentem se tiverem alguma dúvida. Tchau, tchau!